Olá, está no ar mais um programa Orientação 242. O Orientação 242 surgiu com a ideia de poder ajudar você, empresário, empreendedor, profissional de mercado, a poder ter alta performance com resultados, mas podendo aí equilibrar também qualidade de vida, resultados de negócio, tudo de uma forma equilibrada, né? E isso veio através da nossa empresa, que é a 242 Academia de Negócios, e nós estamos numa parceria com a TV Com, a gente vai estar tendo esse programa todas as semanas. A ideia aqui é ter um papo leve, um papo descontraído, sobre temas super importantes nessa vida empresarial, tanto nas empresas, como em relação aos executivos e profissionais, sempre trazendo convidados, e convidados que vão poder mostrar os seus casos, né? Apresentar e compartilhar com todos vocês essas experiências do dia a dia. Aqui é vida real, aqui é tudo muito concreto e compartilhar essas histórias é super importante, tá? Eu sou Hermenegildo Cavalcante, eu sou fundador da 242 Academia de Negócios aqui de Sorocaba, sou um executivo de mercado de mais de 20 anos em empresas de tecnologia como a Microsoft, a Oracle, também trabalhei um período no McDonald's, Grupo Luiz Dreyfus, enfim. E hoje, fundando aí a 242, estou podendo aí contribuir com muitos empresários aqui na região, no Brasil inteiro e até em outros países, tá? Então vai ser bacana poder compartilhar tudo isso com você. E hoje eu tenho aí o nosso primeiro convidado, né? O convidado é o Márcio, é um grande amigo meu, que eu tive aí o privilégio de poder contribuir e trabalhar junto com ele aí nesse 1 ano, com o negócio dele. O Márcio é uma pessoa que tem uma série de pontos importantes para estar compartilhando com todos vocês, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, que já teve aí resultados concretos, principalmente no momento de pandemia que nós estamos vivendo aí, que foi aí um grande desafio para todos nós, e eu tenho certeza que o Márcio vai poder trazer aí conteúdo e valor baseado na experiência dele para todos vocês aí, nossos telespectadores. Márcio, prazer estar com você aqui, muito obrigado por estar conosco hoje aqui, poder compartilhar a sua história, compartilhar aí esse momento bacana que você está vivendo aí, apesar de todos os desafios e dificuldades que todos nós temos, e você também com certeza teve que encarar aí nesse período, né? Então eu quero muito te agradecer o tempo de estar aqui com a gente. Olá, Gildo, tudo bom? O prazer é todo meu poder compartilhar a nossa pequena experiência com o nosso público. Obrigado, Márcio. Márcio, iniciando, acho que é importante contar um pouco da sua história, né? Como que você iniciou o seu negócio, um pouco do porquê que você faz tudo isso, né? A sua carreira, o seu negócio como um todo. Compartilhe um pouco com o telespectador com quem você trabalha e que tipo de negócio que você tem e como você iniciou tudo isso. Tá. Eu sou engenheiro de formação e comecei minha carreira em São Paulo. Estudei lá e comecei minha carreira profissional em São Paulo. Por motivos pessoais, eu tive que voltar para o interior. Eu sou nascido e criado aqui em Sorocaba. E a minha esposa é da família de Salto de Pirapora, uma pequena cidade que todos conhecem, aqui nas proximidades de Sorocaba. E quando eu voltei, isso foi em 1990, da minha carreira de São Paulo para o interior, eu tive que escolher uma profissão, um negócio, para suprir as necessidades da família. Como a atividade de engenheiro não era suficiente em Salto de Pirapora, foi da onde eu comecei o meu negócio, que é padaria. Esse foi o início da minha trajetória no ramo de panificação, há 30 anos. 30 anos. E durante esse período, Márcio, de 30 anos, essa jornada, né, essa história que você foi construindo em Salto, como que você vê a sua empresa hoje aí na região? É uma empresa de pequeno, médio, grande porte, né? Como que você vê aí a perspectiva do passado e hoje de onde você chegou? Como que você vê a sua empresa?
Certo. Quando eu iniciei, em 1990, eu trabalhava como engenheiro e tinha uma pequena panificadora. Eu fiz uma análise de mercado e que negócio que eu poderia criar. A cidade só tinha 2 ou 3 padarias, eu achei que seria um nicho interessante de mercado. E de lá para cá, nesses 30 anos, a padaria cresceu. Foi um sucesso instantâneo para a cidade, com algumas ideias inovadoras de abrir aos finais de semana, que no interior não se trabalhava aos domingos, e foi um sucesso imediato. São ideias que eu levei da cidade de São Paulo, que as padarias não fecham, inclusive eram 24 horas, né? Foi um sucesso imediato, mas no decorrer dos anos a padaria se tornou velha no sentido de ideias, de como atender o público, como administrar. Daí que surgiu a necessidade de se fazer uma reformulação, tanto a nível físico, a nível de produtos, como principalmente a nível de marketing e administração. Foi quando eu te procurei. Exato, porque foi num momento bacana, né, você mencionar isso. Foi um momento que a gente teve algumas conversas, né, de vendo oportunidades. Foi quando eu fundei a 242 Academia de Negócios, né, e a gente teve algumas conversas. Eu fui explicando um pouco do que era a ideia, né? E aí o que foi. O que você viu naquele momento quando a gente conversou e teve essa oportunidade de a gente trabalhar no seu negócio, né? Onde você viu que a 242 poderia de fato ajudar na reformulação, né, do seu negócio? Então, Gildo, conforme eu havia te falado, eu considero a minha padaria uma empresa de porte médio. Hoje nós estamos com 28 funcionários. Para a cidade, é a maior padaria, né? Foi um nome conquistado, ela veio num crescente ao longo dos 30 anos, mas se você não se mobiliza, não se renova, a tendência é diminuir tanto o resultado quanto a vida útil da padaria. Ela conquistou um nome. Eu cheguei num impasse nesses 30 anos. É uma vida, né? 30 anos. Ou eu passo para frente e deixo para um jovem, um empresário novo seguir dali para frente, ou eu reestruturo de forma assim radical a padaria. Foi quando a gente iniciou as nossas conversas, a questão de um ano e pouco atrás, e você estava no setor de informática, de TI, um negócio muito grande, e você estava vislumbrando, estava começando a 242. E a gente, como amigos que somos, você falou dos seus projetos, e eu falei, mas é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Vamos começar uma parceria. E essa parceria, assim, nós vamos falar ao longo dessa entrevista, deu muito certo. Foi por esse motivo que eu procurei a 242, de forma profissional. Bacana, é uma parceria muito bacana. O Márcio vai compartilhar aqui, na nossa segunda parte aqui, ele vai compartilhar com vocês todos os detalhes desse processo que a gente está vivendo aqui. Então eu peço para vocês segurar um pouquinho aí. Logo na segunda parte a gente vai estar entrando um pouco mais no detalhe aí de como que a padaria Trevo, lá em Salto de Pirapora, conseguiu ter excelentes resultados, apesar de uma série de ações com a pandemia, para poder depois a gente estar compartilhando aqui com vocês. Aguardo vocês daqui a pouco. Obrigado. Quer uma dica especial de economia? Na Golden Lar tem inúmeras ofertas, uma melhor que a outra, inclusive esta. Mesa com 8 cadeiras em madeira maciça.
Olá, telespectadores, estamos de volta com o programa Orientação 242, da 242 Academia de Negócios. Estamos hoje com o nosso convidado, o Márcio Leite, que é um dos nossos clientes, e o Márcio veio hoje compartilhar a sua história em relação à Padaria Trevo, que é a padaria dele lá em Salto de Pirapora. E tivemos o primeiro bloco, onde o Márcio contou um pouco da sua história, contou o início do nosso trabalho. E agora, nesse bloco, nós vamos falar especificamente das ações e como que o Márcio trabalhou, principalmente na superação da questão do negócio dele com a pandemia, né? E antes da gente falar especificamente da pandemia, Márcio, com o apoio desse trabalho em conjunto que a gente vem fazendo lá na Padaria Trevo, seria importante você comentar o que a consultoria empresarial, né, ou esse processo de coaching de negócios que a gente tem feito esse trabalho em conjunto, o que ela trouxe de mudança para você e para o seu negócio, né? Depois desse 1 ano e meio de trabalho em conjunto, porque você contou no primeiro bloco da reformulação, né? Da mudança de mentalidade, de gestão, de condução do negócio, que foi fundamental para esse momento aí, depois desse período de sucesso que você teve de 30 anos, e agora você movendo aí para uma próxima etapa, né? E o que foi importante esse trabalho em conjunto, o que mudou, quais foram as principais mudanças sua e do negócio logo no início desse trabalho aí? Então, Gildo, há uns 4 anos atrás, a cidade teve uma mudança muito grande de comportamento. Nós recebemos, isso foi bom para a cidade, é claro, nós recebemos as grandes redes de supermercados, e os supermercados pequenos da cidade se modernizaram também. E a padaria, ela foi severamente influenciada por essa mudança de comportamento do público. Nós perdemos uma fatia muito grande de mercado, isso era notório que iria acontecer, que o público ele vai atrás de novidades, de coisas mais modernas. Isso foi há uns 4 anos atrás. O que eu me mobilizei? Falei, eu preciso enfrentar essa concorrência de forma inteligente. O que seria? Seria não bater de frente com a rede de supermercados. É pegar as características da padaria, o que o público iria buscar numa padaria, e o público, eu reconquistaria esse público de volta, né? Aquela coisa aconchegante, aquela aura que tem a padaria, com novos produtos. Foi quando eu procurei a 242 e nós fizemos um planejamento a nível global. Você está lembrado. Você me orientou a procurar um arquiteto, isso aconteceu. Fizemos um projeto completo da padaria, mudando o estacionamento, a produção, o fluxo na loja, com orientação profissional de arquiteto e da arquiteto de interiores, né? E não menos nem mais importante foi a mudança e a postura da forma de administrar a padaria. Por quê? Ela sendo uma empresa familiar, era tudo muito fácil. Tudo entrava no meu bolso e saía do meu bolso. Aí foi quando você me perguntou, à época, você sabe quanto que ela está dando de resultado? Eu falei assim, eu sei mais ou menos quanto que eu gasto. Eu acho que todo pequeno empresário cai nesse erro, né? Eu sei quanto que eu gasto, mas eu suponho que a padaria está dando lucro, que eu vivo dela toda essa vida, mas eu não sei te responder. Dá até vergonha, mas eu como engenheiro e sou administrador de empresas também, estudei na USP e falei assim, eu não tenho os números da empresa. Você falou assim, nós precisamos imediatamente começar a controlar os números da empresa, trabalhar de uma forma profissional. Você não pode misturar suas contas particulares com as contas da padaria. Tudo bem, é tudo de você,
mas você precisa ter um prolabore, uma retirada da padaria, porque senão quebra alguma coisa na sua casa, você vai lá e pega da padaria, aí a padaria, você vai falar, a padaria está dando prejuízo? É uma coisa assim, é lógica, né? É lógico, parece intuitivo, mas a gente não faz. Foi quando você, com a 242, estipulou um planejamento. Você falou, você vai ter que ter um setor de TI, você vai mudar a sua informática, você vai ter a parte de controle de estoques, e você falou assim, você precisa contratar imediatamente um profissional de TI, para implantar todos os sistemas. E eu falei assim, não, mas mais custos, vai custar mais tanto. Foi quando você falou, ele vai se pagar. Imediatamente ele vai se pagar. Eu acreditei, assim fizemos. Você deu um prazo de 1 mês para eu contratar esse profissional. Foi uma coisa assim, acertadíssima. Hoje a gente tem, já passando para frente um pouquinho, hoje a gente tem, puxa vida, até emocionante. A gente tem o número da empresa, aquele número que eu sonhei em ter a vida toda, falar assim, padaria deu tanto esse mês, mas com uma precisão assim de muito afinada mesmo. Porque a gente marca tudo, alguns resultados são a nível de competência, alguns fluxo de caixa, mas a gente discutiu cada ponto. Esse pode ser fluxo de caixa, esse pode ser competência, esse é setor de custo, separa, esse é anual, esse é mensal, enfim. E hoje, isso foi rápido, foi uma das primeiras providências que a gente tomou. E no mês de janeiro a gente já tinha um número razoável. Fevereiro já teve um número melhor, assim, não em termos de resultado, em termos de confiabilidade no número. E hoje nós temos um número assim que ele é perfeito para tomada de decisão. Eu sei quanto ela está dando, quanto é possível separar para investimento, né? Entre outras coisas, é uma padaria do interior, mas nós implantamos um sistema de comando eletrônica. Para cidades grandes, Sorocaba, São Paulo, isso é comum. Mas assim, padaria do interior tem um sistema de comando eletrônica, todo o atendimento ser informatizado, até os meus profissionais que sofreram o treinamento, eles se sentem mais seguros, mais valorizados, com um sistema mais profissional. O caixa, você chega lá, tem um computador, o cliente questiona, eu tomei só um cafezinho, você mostra, assim, aparece na tela. É uma coisa assim simples, mas é uma mudança radical para ser implantada. É um grande investimento, uma mudança radical, e está funcionando. Agora, nós já temos o número, já temos a margem. Aí você, junto com o pessoal lá da padaria, a gente tem o planejamento do que a gente quer para os próximos meses, né? A nossa sessão de coach, a última, nós estipulamos um orçamento, um planejamento, uma meta a ser atingida, né? E essa meta nos motiva a trabalhar para ir buscar. Muito, muito legal, Márcio, é isso mesmo. O bacana aqui da orientação é justamente isso, né? O Márcio, ele trazer para vocês essa história, mas de novo, é uma história com emoção, com sentimento, né? Porque existe muito trabalho por trás disso, né? E o Márcio, mesmo para ele chegar nesses números e ter essa clareza, ter essa consciência do negócio dele, parece até fácil, né? Mas teve muito esforço por trás, né? E uma coisa bacana que eu queria que o Márcio comentasse agora janeiro a gente estava com um número razoável, né? Você tinha já um número, né? Fevereiro já estava com um número mais confiável. Chegou março, veio a pandemia.
né? E aí veio aquele choque, veio aquela, né? E agora, como é que as coisas, como é que vai ser daqui para frente? Ninguém sabe, ninguém sabia, né? E aí, mas você tinha um plano, né, Márcio? Você tinha os números mais confiáveis e esse trabalho de planejamento, de clareza, consciência dos números e aí vem o, né? Porque tem pessoas que falam para mim assim, Márcio, mas para que eu vou fazer planejamento, né? Se nesse país política e um monte de coisas, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? E veio uma pandemia, mas não é no Brasil, no mundo inteiro. E essa pandemia mostrou que a gente não sabe nada e realmente não tem a previsibilidade certa de algo. Mas a gente tinha um norte, que é a clareza dos números, a clareza das informações e um guia, né, para onde queria chegar. Tendo só esses dois elementos na mão, Márcio, o que isso te ajudou na pandemia? Então, Gildo, nada é por acaso, certo? Eu comecei o nosso treinamento uns 6 meses, 7 meses antes da pandemia. Jamais a gente imaginaria esse cenário. Muito bem. Quando aconteceu a pandemia, no mês de março, né, que foi fechado as escolas, etc., num primeiro momento, eu não sou diferente de ninguém. Eu pensei comigo assim, plano A, dispensar metade dos funcionários em férias, usar esses planos do governo e sobreviver, né? Plano B, ficar no meio termo, e plano C, que era o inimaginável, era que a padaria continuasse no normal. Você não sabia o que ia acontecer, você não sabia o que os órgãos públicos iam fazer com o nosso comércio, se eles iam mandar fechar, iam permitir meia porta, você não sabia, era tudo uma grande novidade. Então veio o primeiro final de semana da pandemia e realmente eu fiquei severamente assustado, porque não apareceu ninguém na padaria no domingo. Foi assim um cenário assustador. Na segunda-feira, pós o primeiro final de semana, eu já soltei 5 de férias. Era o que eu podia fazer de imediato. Mas qual não foi a minha surpresa? O público foi voltando e você foi atendendo bem, foi se adequando às normas os protocolos de saúde, né? E assim, o meu estabelecimento, o meu setor foi considerado de primeira necessidade e ele ficou aberto. Como eu já tinha começado e implantado os sistemas de controle da padaria, eu pude verificar que mesmo no mês de março os números continuavam bons. Foi uma surpresa. Você falou assim na época para mim, eu falei assim, Gildo, mas é que os outros setores estão fechados. Você falou assim, não, o seu mercado, você conquistou isso daí, não importa qual que foi a causa que fez você conquistar, segura esse público. Você tem, não é por acaso que esse público veio para você. Você se preparou, você administrativamente você tá bem estruturado, você tem todas as condições de segurar esse público, ou grande parte dele, né? E daí a pandemia foi se sucedendo e você é testemunha. A padaria cresceu de faturamento durante a pandemia. Mas foi uma coisa assim, o cenário D, que eu não havia previsto, que era o crescimento do faturamento e da margem, houve esse crescimento. Bacana, Márcio. A gente falou muito disso, né? A gente não controla todas as variáveis que possam ocorrer, né? E a pandemia mostrou isso para nós. Mas a gente pode continuar fazendo a nossa parte, aquilo que compete, aquilo que a gente controla, né? E uma das grandes mudanças que a gente faz e a gente trabalha em conjunto com os nossos clientes é justamente essa mudança de mentalidade, né? Que acho que ela é o principal, é o primeiro
e principal fator. Depois você vem com as técnicas, você vem com as ferramentas, você vem com tudo isso. Mas o fato de nesse momento, vou manter o foco daquilo que eu controlo, seguindo os protocolos, tendo toda a responsabilidade e cuidado com os clientes, com o mercado, com tudo. Fazer aquilo que está nas minhas mãos e fazer isso com uma mentalidade positiva, né? Sem dúvida nenhuma foi chave para obter esse resultado que vocês estão obtendo, ou seja, crescendo, contratando mais funcionários, né? E isso de forma organizada, de forma estruturada, né? Isso mesmo, Gildo. Uma coisa que você sempre foca e está sempre nos lembrando, porque você no dia a dia ali da rotina do trabalho, sendo consumido por uma série de atividades e mais a atividade da implantação dos sistemas. Você falou assim, no começo você vai ter aumento de trabalho. Depois a tendência é você diminuir o seu tempo, o seu empenho pessoal no negócio. O negócio vai começar a fluir redondo. Você tem uma frase que você fala assim, não é trabalhar no negócio, né? É trabalhar para o negócio, para que o negócio ande sozinho, que você só tome as decisões e dê as orientações para que o negócio ande, né? Mas voltando, quando a pandemia chegou, eu já estava estruturado administrativamente, né? E tinha números bons para tomada de decisão. Inclusive, a parte de contratação de funcionários, que nós aumentamos coisa de 15% o nosso efetivo, eu tinha números sólidos para falar assim, não, existe uma base, uma estrutura para se crescer, né? Não está sendo uma coisa intuitiva, e você sempre foca nisso, que você tem que ter números para tomada de decisão. Está muito interessante esse assunto. Nós vamos fazer um breve intervalo e retornamos aí com o último bloco. Obrigado. Quer uma dica especial de economia? Na Golden Lar tem inúmeras ofertas, uma melhor que a outra, inclusive esta. Mesa com 8 cadeiras em madeira maciça. Estamos de volta com o nosso convidado, o Márcio Leite, de Salto de Pirapora. Ele tem uma padaria em Salto de Pirapora, chama Padaria Trevo. É uma padaria de mais de 30 anos na cidade de Salto. O Márcio, a gente falou num primeiro momento, ele contou um pouco da história da padaria, a história da carreira dele e como que a padaria chegou até hoje, né, com muito sucesso e uma grande referência na cidade. Depois ele comentou conosco, compartilhou com vocês a questão da pandemia, né, e como que a 242 e essa parceria que a gente tem, como que isso foi fundamental, não somente para que a Padaria Trevo pudesse superar, né, passar por esse momento, por esse desafio que teve a pandemia, né, nos negócios, e agora no momento de retomada e de crescimento, né? Então o Márcio compartilhou várias ações e vários aprendizados aí nesse momento. E agora, Márcio, nesse terceiro bloco, eu gostaria que você passasse uma mensagem para o nosso telespectador. Qual é o principal aprendizado, né, desse processo que você vive, né, com a pandemia e com a nossa parceria, né? Como que a 242, qual a mensagem que você passaria em termos de aprendizado pessoal do Márcio, né? E que você levaria aí como contribuição para o telespectador, empresário, que também está tendo as mesmas dificuldades que todos nós estamos tendo, né? E qual o fator o quão importante pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente está no dia a dia com essas dificuldades do dia a dia como empresário e o quão importante essa ajuda, né, para seguir esse caminho aí daqui em diante.
Então, Gildo, vou falar para os nossos amigos empresários que nesse país aqui que é só desafios, né? Realmente procurar ajuda. Quando você está doente, você vai procurar um médico. Quando você está com um problema de ordem pessoal, psicológica, você vai procurar um terapeuta. Enfim, na empresa, a gente tem que procurar ajuda profissional, né? E nessa pandemia que a gente está vivendo, não é a primeira crise que a padaria Trevo está passando. Nós já passamos por dificuldades de ordem econômica, que o país todo estava numa recessão, e não diferente de outros empresários, a gente também passou por dificuldades, e dificuldades assim longas de perder patrimônio, ter que injetar, se dispor de algum patrimônio para que o negócio continuasse. Dessa vez, eu já tinha procurado a ajuda profissional, ajuda motivacional da 242, que é uma ajuda assim, vocês têm toda uma gama de aspectos. O número é só um aspecto, mas tem um aspecto de você manter a equipe motivada, os funcionários motivados, assim, é uma ajuda profissional assim ímpar, porque vocês nos auxiliam a como contratar, como tomar decisão, o que fazer com o recurso que a padaria está gerando. Você lembra que no começo, quando eu ia fazer a reforma da padaria, eu falei, eu estou fazendo uma previsão de gastar tantos R$1.000 para fazer a reforma. Você nos ajudou a orientar na captação de recursos, enfim. E o mais importante, né, à época, foi que você mostrou que a própria padaria poderia gerar esse recurso. Era uma coisa assim que é quase inacreditável, gerar recurso para fazer a reforma da padaria. Mas isso, de fato, aconteceu. A reforma está todo vapor. E então, qual é a dica que eu dou para o nosso amigo empresário? Procure ajuda profissional, porque sozinho você começa a entrar dentro do problema e você não vê saída. Quando você procura ajuda profissional externa, a visão é outra e você consegue enxergar as saídas que às vezes a gente ali no meio do problema, do trabalho, funcionário, RH, produção, fornecedores, problema de, enfim, de ordem documental, que você bem acompanhou, a aprovação do bombeiro, né? Que é um negócio muito sério e que mudou totalmente no Brasil, e você pôs prazo, mandou procurar profissionais competentes para que se resolvesse isso, a parte de legalização da padaria, né? Que era a renovação do alvará, que mudou tudo. E então é isso. Eu acho que juntos é possível e é uma realidade você superar os desafios. Bacana, Márcio. Márcio, primeiramente quero te agradecer novamente por estar aqui conosco, poder compartilhar a sua experiência com outras pessoas, né? Compartilhar é muito importante, porque com certeza a gente pode passar aí experiências que podem ajudar outras pessoas, né? E isso tem um retorno muito grande, né? Poder contribuir, poder dar utilidade para toda essa experiência que foi feita, né? Que você passou, e poder dar utilidade para outras pessoas poderem também seguir o caminho dela, poder ter o sucesso. Acho que o fator principal é não desistir, né, Márcio? É isso. Esse é o ponto, porque as adversidades, elas sempre vão estar aí, vão existir sempre, né? A diferença é como a gente encara essas adversidades, né? E a pandemia trouxe esse grande aprendizado, né? Apesar de toda a adversidade que existe, a gente tem que seguir firme,
né, pensando positivo, trabalhando, fazendo a nossa parte, não desistir, seguir firme, que com o tempo o resultado vem, né, e o retorno vem. É isso, e mais do que os números estarem bons, que o número é só o reflexo do conjunto, porque o seu negócio, a sua empresa, é um conjunto de elementos, que um dos elementos são os funcionários, outros são os números, outro é o órgão público, outro é o cliente. E o importante é você, como você falou, você não desistir, primeiramente, você procurar ajuda para você ver quais são as soluções, as mais viáveis, procurar motivação, manter o moral elevado. E só um ínter que eu lembrei agora, uma coisa, você sabe disso, mas eu queria que o nosso público soubesse. É que no primeiro momento da pandemia, uma das primeiras decisões que eu tomei, que eu assim deliberei para tomar, seria cortar a assessoria, porque é custo. Mas aí eu lembrei de uma coisa muito, muito importante, que é a gratidão. Porque se a nossa parceria, a nossa assessoria havia dado certo até o início da pandemia, por que haveria de ser diferente durante a pandemia? Então, nós vínhamos caminhando junto, e a padaria, o meu negócio, teve sucesso até o dia que começou, em março. Por que haveria de ser diferente durante a pandemia? Aí nós continuamos juntos e assim, se eu tive alguma sabedoria nisso tudo, foi continuar com a assessoria. E isso eu que agradeço a você. Então, eu fico muito feliz de saber disso, porque essa é a nossa missão, né? A nossa missão é de ajudar as pessoas, e isso é parceria, porque existe uma troca, né, Márcio? Isso é muito gratificante. Isso não tem preço, né, Gildo? Exatamente. É como eu falei, o número é só uma consequência, mas o que a gente leva é essa experiência que a gente está compartilhando com o público. É isso. Né? Então, agora nós vamos finalizar, o papo está ótimo. Ficaríamos aqui horas, né, compartilhando essa história com vocês, mas o Orientação 242 veio justamente para isso, para trazer essa troca de experiência, esse bate-papo leve, bem leve mesmo, bem como se a gente estivesse sentado na poltrona das nossas casas e compartilhando todas essas experiências. E é isso que a gente quer levar para vocês, empresários, também funcionários, colaboradores, executivos de grandes empresas. A gente também aqui vai poder tocar em temas super importantes de engajamento de equipes, de iniciativa de motivação das pessoas, mas sempre foco nas pessoas. Esse é o objetivo da 242, porque independente do seu negócio, a grande transformação tem que vir das pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. E se você tem interesse de conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode entrar no nosso site, na www.242 Academia de Negócios, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, no LinkedIn, né, profissionais. A gente tem muito conteúdo, muita história que a gente pode compartilhar com vocês, como a história do Márcio aqui e de outras grandes empresas, grandes amigos que hoje acabam se tornando amigos nossos, porque, de novo, o nosso foco é nas pessoas. Então, quero muito agradecer o tempo de vocês, o interesse de vocês, a participação de vocês, e toda semana a gente vai estar vindo para cá com um convidado, uma história, para que possa levar conteúdo de valor e possa levar aí inspiração e contribuição aí na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.